Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Congresso de Inversão Magnética. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Christian. Eu tenho formação em Química e tenho um canal The Questionator junto com o professor Irã, que também é narrador com a sua belíssima voz do canal Professor Terra Plana. E eu estou muito contente. Para mim, eu falo que o convite do Júlio foi uma honra para mim e também um grande desafio, porque a minha marca registrada é a minha sinceridade. Eu cheguei para ele e falei, Júlio, eu não estou tão inteirado sobre o assunto. Mas ele falou, não, amigo, eu confio em você e nos seus conhecimentos, né? E o mais engraçado é que o assunto que eu vou falar aqui me trouxe dois grandes amigos, que é o Júlio e o Samuel, né? Foi esse assunto que me levou a conhecer o canal deles e com o tempo acabamos fazendo amizade. Fui convidado aqui e é um assunto deveras polêmico, né? Que eu vou falar sobre as evidências da composição do que possa ser feito o domo. Isso causa muita controvérsia, porque hoje eu sei que existem duas linhas, né? E eu vou falar sobre uma delas. Posso comentar sobre a outra também, mas acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Eu apenas vou mostrar evidências, né? Aqui, infelizmente, não tenho como eu ir até lá, coletar uma amostra, levar num laboratório, analisar e bater o martelo e falar assim: é disso que ele é feito. Mas a medicina existe há tantos séculos e nunca teve laboratório de análise química. Como você faz para descobrir uma doença? Você analisa os seus sintomas, né? Que pode ser febre, pode ser, não sei, não sou médico, pintas no rosto, né? Então, no caso, febre e pinta no rosto, você quer sarampo, mas posso estar errado. Então, um médico ele sabe que com um conjunto de sintomas ele sabe qual é a doença. Isso foi feito por muito tempo. Hoje nós temos além dos sintomas, nós temos os laboratórios de análises clínicas, né, que dão a certeza daquele diagnóstico. E é isso que eu vou tentar fazer, um diagnóstico. Não estou com a pretensão de bater o martelo e dizer, ele é feito disso. Não é isso, não. Eu estou aqui apenas para mostrar umas evidências. Quem sabe alguma pessoa que está assistindo possa ainda fazer melhor e conseguir provar o que eu estou falando ou dizer exatamente o contrário, não tem problema nenhum. Falando assim, o Cris, né, com uma certa intimidade, ou Christian, sei lá, do jeito que você quer me chamar, você está errado, ele não é disso, ele é feito disso, ou você está certo. Eu não estou aqui para estar certo ou estar errado. Eu estou aqui apenas para mostrar evidências. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela, né, com vocês. Existe uma frase do Dr. House, né, que ele fala: os sintomas nunca mentem. Tudo bem que é uma ficção, mas a frase faz sentido porque realmente é através dos sintomas, os sintomas que o corpo dá de certa doença, ele é sempre verdadeiro. O corpo não vai mentir, né? Então eu acho muito legal, né? E eu lembro que quando eu comecei a ver o assunto do formato da Terra, eu vi muito dessa foto aqui, né? Que nas civilizações antigas, cada um à sua maneira, né? Os egípcios aqui, ele tinha uma proteção que era uma mulher, né? Os nórdicos, né? No caso onde ficam os vikings, pareciam galhos de árvores, os hindus eram, parece que uma cobra. Cada um tinha a sua visão, né? Os maias, incas, navarros, os hebreus, né? Os celtas. E aqui é a versão atual, né? Que é muito discutida hoje. Mas todos tinham alguma coisa comum, que vivemos num local plano, fechado por alguma coisa,
Hum. Bem, por que eu estou falando disso? Porque mais ou menos em 2017, eu vi um vídeo do canal Mistérios do Bruno, não, desculpa, Mistérios do Mundo com Bruno Alves, acabei misturando tudo. E ele disse uma frase muito legal, né? Que na Bíblia Ferreira de Almeida, que é a mais famosa, né? Ela diz assim, Jó 37:18, né? Antes de continuar, né? Eu fui por 30 anos ateu, né? Não frequentava a religião, não frequento até hoje. Mas eu estou falando disso porque eu lembro que essa frase me chamou muita atenção. Que ele fala assim: acaso pode, como ele, estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido? E eu pensei assim: nossa, um espelho é um material tão frágil, né? E aí, na versão de King James, né, tá? Porventuras pode, como Deus, estender o firmamento que é sólido como um enorme espelho de bronze? Né? Aí eu falei: espelho de bronze? Hum, vou pesquisar isso, né? Vou dar uma pausa aqui, beber um golinho de água e já volto. Olá, pessoal, voltamos e vamos compartilhar a tela que agora o assunto vai começar a ficar interessante. Vamos lá. Então eu comecei a pensar. Primeiro eu vi sólido como espelho fundido, né? Que hoje o espelho ele é feito de vidro com uma fina camada de prata, né? Tem todo um processo industrial para isso. E aqui no King James ele falou um enorme espelho de bronze. Falei, espelho de bronze? E eu descobri que nessa época os espelhos não são tão modernos e chique como são hoje, né? Que eles são feitos em vidro e uma fina película de prata, porque a prata é muito cara, né? Então, na época, como eram feitos os espelhos dos mais pobres, né? Eles eram feitos de bronze mesmo, né? Aqui eu achei uma imagem muito rara. Aqui é o espelho, ele está de costas e aqui de frente. O que eles faziam? Eles pegavam uma peça de bronze, né? Que ela era um pouco mais alaranjada, né? Porque o cobre, ele é avermelhado, mas ele é um metal com dureza 3 na escala Mohs. Depois eu vou falar sobre isso, né? E ele é assim, ele é mais maleável, né? Ele é mais mole. Não que o bronze não seja maleável, que maleável é a capacidade de você modelá-lo, né? Você fazer peças, né? Você manipulá-lo. Então o que acontece? Eles faziam um espelho de bronze, polia bem para olhar a sua imagem, né? Isso quem eram os mais pobres. Os mais ricos usavam prata pura, né? Que realmente ficava muito parecido com os espelhos qual temos hoje. E aí, voltando a novamente a frase: sólido como um enorme espelho de bronze. E eu fui pesquisar qual que é a dureza do bronze. Historicamente falando, parece que na história a idade do bronze e a idade do ferro. O que primeiro foi, falando um pouco de história mundial normal, né, segundo a história, tivemos a idade da pedra lascada, depois a pedra polida, aí veio a idade do bronze, depois a idade do ferro, né? E o que acontece? Como eu falei, na escala Mohs, temos aqui uma escala. O cobre, ó, pode ser arranhado por uma moeda de cobre. O cobre ele tinha uma dureza um pouco acima de 3. E o ferro, faca de cozinha é feita de aço, né? Ele tinha uma dureza acima da escala 4 aqui. Então, e o que acontece? O cobre ele foi o primeiro metal a ser descoberto e trabalhado.
E para fazer suas armas, elas eram feitas primeiro com bronze. Só que o cobre também ele é mais raro e mais caro, né? E o bronze ele tinha uma dureza perto de 7. Depois eu vou mostrar a tabela sobre isso. E o ferro com dureza 4, quando transformado em aço, também tinha dureza perto de 7. Então, qual a conclusão que eu cheguei? Que o material que é feito o firmamento, ele é tão duro quanto o espelho de bronze mostrado aqui. Correto? Beleza. Então vamos pesquisar quem tem a dureza do bronze, quem tem a dureza do aço, quem tem a dureza do bronze e do aço, né? O ferro é 4. Já ia falar uma besteira aqui. Mas é o quartzo. Aí eu falei, gente, peraí. Me veio um insight. Falei, gente, o quartzo poderia ser perfeito para fazer uma cúpula transparente. Por quê? Na sua grande maioria, ele é transparente, né? Aqui está uma foto do quartzo. Vamos ver se vai aparecer, né? Um quartzo não lapidado, né? Então, ele tem essa forma transparente. Ele é formado geralmente de SiO2, que é dióxido de silício, óxido de silício, né? Então, falei, legal. Opa, aqui é um outro. Quero voltar aqui para a dureza. Então, eu falei, gente, será que o domo não é feito de quartzo? Né? Eu tenho uma tabela aqui, que nem fala, ó, a dureza absoluta do quartzo é 100, né? E eu peguei uma tabela oficial, né, de dureza. Aqui tem a liga de bronze, né? Aí, opa, agora o meu notebook inventou de travar, hein? Mas vamos ver se vocês conseguem dar uma olhada. Quando você tem um notebook a lenha, é assim mesmo, né? Opa, vamos voltar lá. Ixi, apagou minha tabela. Então, pessoal, é o seguinte, vou procurar a tabela de novo, né? Deve ser intriga da oposição. Vou beber de novo mais uma aguinha. Isso faz parte do vídeo, mas não vai atrapalhar em nada. Daqui a pouco eu volto com a tabela, tá ok? É legal quando acontecem essas coisas para o Congresso não ficar tão chato, né? Desculpem a nossa falha, mas estamos aí. Olá pessoal, estamos de volta e mais uma vez desculpe a nossa falha, né? Tudo acontece, né? São computador travando, carro passando, buzinando, coisas de quem mora na zona urbana, né? Mas eu já peguei a lenha, coloquei no notebook, já aqueci as caldeiras, agora ele vai funcionar certinho. Assim espero, né? Eu tô brincando. Na verdade, eu não fiz nada. Só parei, bebi uma água e tô voltando aqui. Mas vamos lá, compartilhando a nossa tela. Depois de alguns erros. Primeiro eu mostrei para vocês na escala MOS que tem a dureza 100, né? E aqui tá um lindo cristal de quartzo bruto, né? Bem bonito mesmo, bem transparente e tal. E eu fiquei de mostrar uma tabela que sumiu, vamos ver se não acontece nada agora. Que aqui, vamos pegar a dureza máxima, né, delas aqui, ó, 64, 85, 90, perto de 100, né? E essa outra liga, nós temos aqui, ó, 103, 102, 100, né? Aí você me pergunta, mas por que essa diferença? A gente não sabe, por exemplo, o que o cliente quer, né? Se ele quer preço, se ele quer dureza. Eu não sei dizer no bronze, mas vamos supor assim. Você quer fazer algo de aço que seja barato, então você pode usar o aço de ferro carbono, né?
que ele é o menos duro e o mais barato dos aços. Vamos supor, você quer preço, você não precisa de dureza. Mas se você quiser um aço mais duro, mais resistente, no caso das linhas férreas, né? Vamos supor, você vai montar uma obra do metrô aqui de São Paulo, por exemplo. Você vai usar aço mole? Não vai, né? Você vai ter que usar o aço com grande dureza, né? Então, no caso dos aços, eu sei dizer um exemplo. Do bronze, eu não sei. Mas o aço e o bronze, apesar as diferenças, tem bronze que chega a ser tão duro quanto alguns aços. Então, não... O importante é entender o seguinte, que a dureza do bronze, como foi mostrado aqui, e eles faziam o bronze na época, eles não se preocupavam com isso. Acho que depende do material que tinha, usava menos cobre, mais estanho, mais cobre, menos estanho. O que eles queriam era um material na época que fosse duro o suficiente para produzir armas, né? Primeiro eles começaram com o bronze, depois descobriram o ferro, que é mais abundante e mais barato, e começaram a fazer armas com ferro na produção de aço, né? Porque o cobre ele já tem dureza 3, o ferro dureza 2, não, dureza 2 não, dureza 4, e pouquinho melhor, mas não mudou muita coisa, né? Mas vamos ao que interessa, né? Então, para mim, foi só a dureza do quartzo que eu chego a pensar assim, é só isso que é uma das únicas evidências que pode ser o quartzo, a sua transparência, a sua dureza, porque ele tem que ser resistente para, segundo o modelo bíblico, né? Que eu ainda não tenho ele aberto aqui, depois eu mostro. Ele tem, segundo a Bíblia, ele tem águas primordiais, né? Então, tem que ser resistente a essas águas primordiais. Só que eu pensei, essas águas primordiais em cima, qual seria a função delas? Eu desconfio que uma delas é essa aqui. Piezoeletricidade. O que significa essa palavra tão estranha? Piezoeletricidade é a capacidade de alguns cristais gerarem tensão elétrica por resposta a uma pressão mecânica. Você dar uma porrada no quartzo, ele produz eletricidade, né? Olha que coisa legal. O termo piezoeletricidade provém do grego piezen, que significa apertar, pressionar. Referente à geração de corrente elétrica, juntou-se a designação eletricidade, de modo que a piezoeletricidade é interpretado como a produção de energia elétrica devido à compressão sobre determinados materiais, entre eles o quartzo, né? Então vou mostrar um vídeo aqui. Já falhou com a tabela. Se o vídeo não falhar, tá bom. Que aqui mostra uma moça, né? Uma professora. Ela juntou essa célula aqui com material piezoelétrico, né? Junto a um multímetro. E melhor do que falar, eu vou mostrar, né? Ela liga, coloca um tapete e começa a bater nesse material, causando um choque mecânico, uma pressão sobre esse material. E olha o que acontece. Vamos lá. Opa! Não consegui pegar de primeira, mas vamos voltar um pouquinho o vídeo. Aqui, ó. Tava 0 aqui, não tava? Ó, já começou a ter 2 volts com alguns meros soquinhos de leve. Então, a pressão mecânica produziu eletricidade e mostrou aqui no multímetro, né? Muito interessante, né? Isso prova que a piezoeletricidade existe. Já é uma coisa cientificamente comprovada, tal, né? E continua batendo, né? Vai produzindo vários resultados. Tá vendo? Ele vai variando.
Aí eu mostrei para vocês aqui, né? Acho que 2 minutos e 24, se eu não me engano. Olha lá, aqui mostra indo a 2, tá ok? E aqui mais para frente, um outro teste. Esse aqui é muito mais legal. Além de provar no multímetro, ele vai produzir luz. Muito interessante, gente. Dá uma olhada. E aí aqui, ó, a lâmpada acesa, tá vendo? Gente, isso é fantástico. Você produzir a eletricidade de acordo com a pressão do material. Então, já são duas evidências. A piezoeletricidade, me desculpa, né? A transparência e a sua dureza. Mas aí vocês me perguntam, o que tem a ver a dureza, a transparência, a piezoeletricidade com talvez a inversão magnética? Calma, pequeno gafanhoto. Já já nós chegaremos lá, né? Primeiro eu estou mostrando a evidência que o domo é de quartzo. Sei que alguns defendem o domo de gelo, né? Com plasma, alta temperatura e tal, porque gelo sobre alta pressão é sólido. Isso eu não duvido, né? Mas, como eu disse, só estou mostrando as evidências daquilo que eu quero dizer. Então é o seguinte, vou tomar mais uma aguinha, pegar a imagem que eu esqueci, que eu queria mostrar para vocês, e daqui a pouco voltaremos de novo. Até mais! Voltamos de novo, pessoal. Então, já foram falado 3 coisas. Da dureza, comparado ao espelho de bronze fundido, porque eu expliquei que os espelhos eles eram feitos de bronze fundido polido para poder enxergar o rosto. Para os mais pobres, os mais ricos usavam de prata, que é meio parecido com o que temos hoje, né? Mas era prata pura mesmo. Então, a dureza, a sua transparência e o efeito piezoelétrico. No que é importante, no caso do domo de quartzo, ele conduzir energia elétrica. Quais são as evidências disso? A evidência é que foi dita por Almirante Byrd, isso é documentado, né? Que é o que ele fala, né? Até difícil, tentei achar esses documentos na internet, não achei, mas eu sei que eles existem. Que ele fala que os seus aviões, quando chegaram perto de uma barreira invisível, eles se desintegravam de tanta energia que tinha nessa barreira invisível, né? E os aviões simplesmente sumiam, né? Então, com certeza, ele deve ter uma condução elétrica e campo magnético muito forte. Temos também a aurora boreal, temos a ionosfera, porque eu sempre me perguntava como é que pode se formar íons, né? Lá em cima. Um é a temperatura, né? Vou compartilhar minha tela. A temperatura elevada pode ionizar os gases, né? Então aqui nós temos um mapa da atmosfera, né? Temos a troposfera, que é onde nós vivemos até 12 quilômetros, né?
a estratosfera, como os aviões. Aí, entre a mesosfera e a termosfera, nós temos a ionosfera. E olha a temperatura entre a termosfera e a exosfera, chega em torno de 1000 graus Celsius, onde tem as auroras boreais. Legal, né? E o que isso significa? Que para ter íon, para ter luz, tem que ter ionização, né? Quem já deve ter ouvido falar no teste de chama, né? Posso até mostrar isso a vocês, né? As substâncias, elas, principalmente os metais, que é mais fácil de ver, eles emitem luzes com excesso de temperatura, os gases também. É toda a substância, né? Então, e não é só isso, né? Nós temos aqui uma parte que tem muitos íons, ela é muito carregada de cargas elétricas, mas não é só isso, né? Temos uma outra foto aqui mostrando a ionosfera, né? Sucessiva reflexão de ondas, sejam os sinais eletromagnéticos, né? Eu não manjo espanhol, tá? Rebatem múltiplas vezes na ionosfera. Então, a ionosfera é o principal refletor das ondas eletromagnéticas, né? Geralmente usadas em rádio e televisão. Quer dizer, carga elétrica tem. E campo magnético? Também tem. Todo mundo já ouviu falar do cinturão de Van Allen. Primeira coincidência, ele foi descoberto em 1958. O que será que em 59 foi criado, hein? Será que não é uma certa agência espacial? O Almirante Byrd vai à Antártida com a operação Fishball, Dominique, Paperclip, várias operações lá. Aí tudo revelado em 58. Em 58 é revelado o cinturão de Van Allen. Legal, hein? E é tão interessante isso que quando James Van Allen, que descobriu esse cinturão, ele mandou aparelhos para medir a quantidade de radiação do cinturão de Van Allen. Acredite, pessoal. Vou fazer uma comparação. Para nós tirarmos uma chapa dentária, para ver, ou um raio-x qualquer, a radiação é em torno de 0,15 rad de intensidade de radiação. O Van Allen descobriu 950 rads e o aparelho que ele mandou lá em cima para medir até queimou de tanta radiação. Mas será que foi só radiação? Pode ter sido um forte campo magnético, né? Então são assim evidências que lá em cima existe um forte campo magnético, tanto que temos as auroras boreais, né? Para mostrar isso. E eu não duvido que o Almirante Byrd tenha mentido ao dizer que os seus aviões desintegraram nessa barreira invisível, né? Então, eu não tenho uma imagem muito boa, mas quando você procura na internet falando sobre esse assunto, você só arranja imagem de chacota, né? Não sei porque um assunto que eles dizem tão sem importância, eles falam que eles tentam degradar esse assunto. Não é um assunto sem importância? Para que falar mal, né? Então, o que eu acredito?
que essa corrente elétrica que ele produz com a pressão da água do firmamento, ele faz uma corrente elétrica circular, certo? Eu sempre ficava me perguntando por que a água dos mares são salgadas, né? Demais. Tem tanta água salgada. Talvez para ele ser uma ponte salina, né? Formar uma pilha natural, né? E a profundidade dos mares tem muita composição basáltica, que são rochas com grande quantidade de ferro, que são tanto condutores elétricos quanto ferromagnéticos, né? Então, dá para perceber como parece que aqui tudo se encaixa? Aí vocês vão dizer, nossa, que absurdo. Gera uma corrente elétrica aqui e tal. Um campo magnético fechado. Para manter esse campo constante, teria que ser uma corrente elétrica numa só direção, né? Para fazer esse campo. E é muito engraçado que todas as bússolas apontam para o norte. Como é que você define o norte e o sul numa esfera? Aqui temos um monte, né? E se nós olharmos o mapa da Terra plana, o norte ele é bem no centro. E todas as bússolas apontam para lá. Que no caso é o norte geográfico, né? Do nosso reino. Então, são muitas evidências, são muitas coincidências a serem consideradas, né? Então, qual é a evidência que eu falo? Temos aqui um lindo firmamento de quartzo resistente que suporta toda essa pressão. Essa água aqui deve circular, né, entre os mares e de alguma maneira. Não me pergunto, que eu estou apenas agora especulando, né? Forma um grande campo magnético, né? Tem passagem de corrente elétrica, né? Eu acredito que o campo magnético formado aqui em cima é o que mantém o Sol, a Lua, as estrelas sempre no mesmo movimento, né? Isso tem várias experiências, você vê o campo magnético fazendo isso. Quer um exemplo melhor do que o trem-bala no Japão? Né? O trem-bala ele é movido, ele não tem rodas, ele flutua eletromagneticamente. Tá ok? O que mais eu posso falar sobre isso, né? Vou fazer o seguinte, para terminar a minha parte do congresso, só para fechar com chave de ouro, eu vou dar só mais um intervalo, vou pegar as imagens que faltam, porque toda hora eu penso, será que eu esqueci alguma imagem? E eu sempre acabo esquecendo, né? É a primeira vez que eu faço um vídeo assim para um congresso. Eu até esqueci de parar o compartilhamento, mas vai ficar assim mesmo, né? E para terminar, vou dar todas as conclusões e o que isso tem a ver com como fala? Com a inversão do campo magnético da Terra, né? O que isso pode causar. Então é isso aí. Até daqui a pouco. Pela última vez aqui, tem gente falando, ai, aleluia. Tô brincando. Eu vou cumprir o prometido, eu vou mostrar sobre a flutuação do campo magnético, né? Rapidamente, vou compartilhar minha tela. Aí, agora compartilhou, né? Esse vídeo é muito interessante,
que ele mostra, né, o maglev, né, que é o trilho do trem-bala. E o que acontece? O trilho e essa parte do trem, eles têm interação com o campo eletromagnético e o trem literalmente flutua, né? Ele não tem rodas, né? E é assim que eu acredito que funcione maravilhoso, né? Você tem o trilho, aí ele mostra o norte e sul, né? Mudando sempre. Isso que faz, quando você tem um norte, norte-norte, vamos dizer, sul-sul, o trilho flutua, né? E aqui norte e sul ele acaba sendo atraído por essa parte. É muito interessante. Então, praticamente o trem, opa, aí ele mostra o trem flutuando aqui, né? E mais uma vez as interações do campo magnético, né? Então, a repulsão aqui, ele flutua, e aqui a atração. Pois bem, então eu acredito muito mais, chegamos à conclusão, nesse modelo fechado com um lindo e transparente domo de quartzo, piezoelétrico, que conduz corrente elétrica, que há campo magnético, que mantém o Sol, a Lua e as estrelas flutuando. O mar de oceano... Eu sempre me perguntava, mas por que será que o mar é tão salgado, né? Talvez ele seja uma ponte salina para a condução de corrente elétrica que mantenha tudo isso funcionando perpetuamente. Nós sabemos que o fundo do mar ele tem uma quantidade de rocha basáltica muito alta, então, sendo também bons condutores de eletricidade, né? E para mim, com o tempo, talvez com esse congresso, eu vejo que isso aqui tudo faz muito, muito mais sentido, né? Do que o nosso mundo igual o Desgraça Dyson falou, que vivemos numa forma de pera, num universo infinito, girando sem uma força ou uma energia aparente, sem explicação também, né? Você simplesmente tem que acreditar neles, né? E para terminar, vocês devem estar me perguntando o que tudo que você falou tem a ver com a inversão magnética. Todo mundo sabe que a bússola aponta para o norte. E o norte, na nossa querida Terra plana, opa, os sintomas não mentem. Agora eu acabei fechando. Aqui, ele fica bem no centro, ó. Tá vendo? Então, em qualquer lugar que você esteja, a bússola sempre aponta para o norte. Tá correto? Ninguém vai negar isso. Aí o que acontece? Esse campo magnético, né, tanto no centro quanto na borda, ele pode aumentar ou diminuir seu fluxo, mudando a corrente elétrica de todo esse sistema. Mas você fala, como assim? Existe uma lei da física chamada lei de Lenz, que o que ela fala? Ao aproximar um campo magnético ou afastar, a corrente induzida, quer dizer, a corrente que você induz a acontecer, ela pode girar ou num sentido ou em outro. Aqui no caso está mostrando sentido anti-horário, né? Então aqui esse V mostra esse vetor, né? Indicando que o ímã está se aproximando, né? E a corrente está no sentido anti-horário aqui. Mas se você afastar, olha lá, a corrente está no sentido horário. Anti-horário aproximando, horário afastando. Anti-horário, horário, anti-horário. Vou deixar a flecha aqui para ver a direção da corrente. Tá ok? E aqui a direção do vetor. Viu que legal? Então eu acredito que essa aproximação
ou afastamento magnético, ou até uma diferença da direção da corrente elétrica, possa causar essa inversão magnética, por algum motivo que só o Criador vai saber dizer, sendo que eu acredito que esse sistema aqui, ele é totalmente perfeito, mas com alguma mudança, tanto no campo magnético ou na corrente elétrica, isso aqui pode desandar, como já está relatado nos povos do passado, né? Tem muita documentação sobre grandes tempestades elétricas, chuvas, né, de pedaços do céu, como eles falam. Então, evidência tem aos montes, né? E é tudo isso que eu tenho a dizer, né, sobre a minha opinião do que é feito o domo. Eu defendo de quartzo. Quem quiser defender o de gelo, tem canais que já fizeram vídeos muito interessantes, como o Inteligência Natural do Leandro, que ele mostrou alguns argumentos muito legais para o domo de gelo. Eu estou falando, não estou aqui para ter razão, não estou aqui para estar certo. Eu estou aqui apenas para mostrar as evidências e as minhas opiniões. Eu acho o domo de quartzo perfeito para todo o sistema fechado. Não acredito mais no sistema terra-pera geoide oblata. Eu falo muito isso no meu canal. E é isso aí, né? Qualquer coisa, se inscreva no meu canal e mande comentários falando sobre esse congresso. Estarei sempre à disposição. Desculpa, gente. E acreditar ou não acreditar naquilo que eu falei é uma decisão sua. O que eu trouxe aqui, como diz desde o começo, não estou dando, vamos dizer, a cura da doença. Eu estou chegando nela de acordo com os sintomas. E eu acho que eu consegui isso bem, né? Eu dei várias evidências e que fecham com o que falam tanto na Bíblia quanto com as escrituras antigas, né? De outros povos. E eu acho isso magnífico. Eu acredito que, juntamente com o universo holográfico que o Márcio, do canal Além da Nuvem, falou, eu acho assim, tudo é um quebra-cabeça, nós estamos montando as peças, cada um com a sua parte, cada um com seu tesouro, vamos dizer assim, e logo, logo chegaremos a um denominador comum, né? Eu tenho certeza disso. Agradeço a todos aqui do Congresso da Inversão Magnética que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Desculpe os erros, tudo muito amador. Se inscrevam no meu canal para saber minhas opiniões sobre as coisas. E até o próximo congresso, se o Criador permitir. Tudo de bom, gente. Até mais.